Salve galera, mais um Âncora Santa para vocês. Eu já quero deixar aqui o anúncio para você entrar no nosso site. A gente está tentando deixar extremamente organizado para você entrar lá na parte de quadros, conseguir ver nossos vídeos, para você entrar no nosso blog, conseguir ter uma alimentação muito boa. Então entra lá, acessa, compartilha nosso site, que tem muita novidade chegando para vocês, beleza? Último vídeo eu falei que a gente ia começar a falar sobre o triângulo. Eu até falei um pouquinho sobre que esse triângulo não é sobre ser super espiritual, mas se a chegar em intimidade. O quadro Âncora Santa, até o momento a gente já falou muito disso. O Gustavo falou disso, eu falei sobre isso. Agora a gente está aplicando isso de formas diferentes no mesmo assunto, certo? Esse triângulo, eu acabei tendo a ideia dele quando eu estava estudando fotografia. Qual que é a ideia? Fotografia, ela tem um triângulo que é assim, ó, desse jeito. Que é aqui embaixo, nós temos a correção, né? Como você vai, vamos dizer que eu quero tirar uma foto e está muito escuro. Então tem 3 pontos que eu vou estar regulando, que são assim, os 2 mais importantes. A abertura do obturador. O obturador é o que capta a foto, então o quanto tempo ele vai abrir e fechar, certo? No caso seria a velocidade, perdão. A velocidade, quanto tempo que ele vai abrir e fechar. E a abertura, que é o quanto que vai entrar dentro de luz na câmera, certo? Então são esses 2 pontos. Abertura, que é o tamanho. Quanto maior o tamanho, mais luz entra, certo? E a velocidade, que é quanto mais rápido, menos luz entra, perfeito? Isso vai tornar a foto ou mais escura ou mais clara. Em último caso, se esses 2 pontos você chegou ao máximo que você podia regular e ele ainda não está do jeito que você quer, você não pode utilizar o flash, na fotografia a gente tem o ISO. O ISO ele é chamado de sacrifício, é por isso que ele está aqui em cima, que ele é a última opção. Esse sacrifício é que a gente vai falar para o nosso sensor que a nossa foto é muito escura e ele tem que ficar mais sensível, fechou? Isso que é o triângulo da fotografia. Aplicando na espiritualidade, eu também vi que a gente tem um triângulo, que é como se chegar perto de Deus, mas em vez dele ser assim de pé, ele é deitado, porque os 3 pontos são muito importantes. Qual que são esses 3 pontos? É a oração, a palavra de Deus e o jejum. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o primeiro ponto, que é a oração, que eu acho primordial. Eu acho que primeiro se começa com ele, até para depois ir para a palavra de Deus. Eu sei que tem um versículo que fala que a palavra ela traz salvação. Só que no momento que você já aceitou a Cristo, a oração ela é muito importante. Por quê? Eu conheço muitas pessoas que estudam a Bíblia, mas elas não têm o Espírito Santo, que são ateístas, agnósticos. Então eles não conseguem ter uma compreensão por parte espiritual, eles só conseguem ter uma compreensão histórica. Então, o que seria a oração? Primeiro ponto. A oração é intimidade com Deus. É isso que ela vai desenvolver. A oração não é só uma caixa de pedidos que você adiciona seus pedidos, certo? Ela é intimidade com Deus. Pensa comigo. Quando você conhece alguém, para você ganhar intimidade com essa pessoa, o que você faz? Você conversa com ela, você pergunta sobre as coisas. Você, cada dia, conhece mais um pouco porque você tem a comunicação com ela, perfeito? Da mesma forma é com Deus. Como nós vamos conhecer a Deus se nós não estamos falando com Deus? É muito importante. E Deus, ele nos ajuda a querer estudar mais a palavra dele, a jejuar, a estar mais perto dele. Então, primeira coisa desse triângulo, cara, altera os focos. É necessário que o seu foco não seja que você queira realizar grandes obras. Eu sei que isso é legal, é importante. Só que o foco principal do cristianismo, cara, é intimidade. Se não tiver intimidade, cara, que adianta as obras? Falei no último vídeo sobre Paulo, dá uma olhadinha lá que fala um pouquinho sobre amor. E exatamente, não adianta a gente realizar grandes obras se a gente não tiver intimidade. Então a oração, antes de nós dissermos a Deus as nossas coisas, na verdade a gente se realinhando a visão dele. Por quê? Deus ele já sabe o que nós precisamos, Deus ele já sabe o que nós vamos falar. O que ele quer é intimidade. Tem um versículo na Bíblia que fala que antes mesmo das palavras chegarem em nós, ele já sabe o que vai ser pronunciado. Porque ele é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, sabe todos os momentos da história. Então realmente nós não estamos falando com ele para que ele conheça a gente, porque ele já conhece, mas é para a gente conhecer ele e entender um pouquinho mais dele, entendeu? A oração, qual que é a função dela? Tem várias funções. A oração pode ser para você sim pedir alguma coisa, desde que você peça certo, porque o Tiago fala, vocês não recebem porque pedem mal. Não adianta você pedir algo em exclusividade
para você, eu quero para mim, em modo egoísmo. Não. A oração tem que ser alguma coisa que vai servir na sua intimidade, vai servir para o mundo. Outro ponto. A oração, ela serve para conforto. Então, no momento que nós estamos desesperados, estamos tristes, abatidos, ali é o nosso colo, ali é nosso porto seguro. É claro que nós temos algumas pessoas que nós temos confiança e no momento ruim nós vamos lá falar com elas. É necessário. O cristianismo ele prega muito essa união, essa coisa de falar um com o outro. Então é importante. Mas com Cristo é diferente. Existem coisas que estão no nosso profundo, que ninguém precisa saber, é apenas Ele, é uma intimidade com Ele. Nós temos que ter uma base de que Cristo é a base principal. O problema é que hoje nós temos colocado muitas pessoas, pastores, namoradas, esposas, filhos, em nossa base principal. E quando existe um ataque satânico, ou alguma coisa da vida acontece, porque nem tudo é o diabo, a gente acaba saindo. Então a oração, ela é para os nossos momentos ruins também. A oração é para os nossos momentos alegres. Tem pessoas que acham que a oração ela é simplesmente para os nossos momentos ruins. Momentos alegres também. Deus, Cristo, Ele não quer ter apenas nos momentos que você está triste, mas Ele quer estar na tua alegria, Ele quer comer bolo com você, tá ligado? A gente tem que ganhar uma intimidade com Ele que a ponto de nós acordarmos por Ele, respirarmos por Ele, comermos por Ele, conversarmos por Ele. Então a oração, ela tem um ponto muito importante na vida cristã. Ela é um dos pontos mais importantes, poderia se dizer. Porque se eu tenho a palavra sozinha, ela continua sendo santa, mas ela vira história só. Como tem muitos que estudam. Se eu tenho só o sacrifício, só que eu não tenho intimidade, se eu tenho o sacrifício, mas não tenho intimidade, simplesmente se torna um regime. A oração, ela é a meleca que une tudo, colocamos assim. O hambúrguer do pão é uma parte extremamente importante, é a carne do nosso almoço. Tem que ter o arroz, tem que ter o feijão, mas a carne tem que estar ali. É a nossa intimidade com o Pai. Eu vou ler um versículo para vocês, rapidinho. Eu vou só falar na produção aqui. Não tô conseguindo ver quanto tempo tá, gente? Por causa do sol, beleza? Por isso que eu dei aquela bugada, gente. Mas é que a gente tem um negócio aqui que a gente tem que... Um tempo mínimo que a gente pode ter. Então a produção, ela fica informando pra gente, só pra vocês entenderem. Tá aqui, ó. Romanos 8, do 26 ao 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Para finalizar, resumindo, o que esse versículo fala? Esse versículo apresenta o primeiro ponto. O cristianismo por inteiro ele fala, nós não podemos, nós não conseguimos, não somos nós, é Ele. E é exatamente isso, na oração é o Espírito que vai tocar para a gente falar. É claro que a gente tem que ter o primeiro passo de abrir a porta, certo? Só que nós temos que entender que Ele vai tocando, Ele vai conversando. Na medida que nós vamos andando em intimidade, Ele vai nos mostrando, entendeu? Então, cara, começa a orar hoje. É o primeiro ponto, o primeiro passo para o cristianismo. É começar a orar, é falar com Deus, é ganhar intimidade, beleza? Então vamos lá, no momento de tristeza, no momento de alegria, no momento que você pedir, começa a falar com Deus, que Ele vai se mostrar, beleza? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Beijo do gordo.